Olá, pessoal. Mais uma aula de Direito Tributário. Agora falando sobre a legislação tributária. Um outro capítulo dessa disciplina Direito Tributário 1. Vamos ter como foco de estudo a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e algumas leis esparsas. Então, é uma disciplina de Direito Tributário 1, esse tópico da legislação tributária cai muito em prova também, então é muito importante você estudar. Qual é a dica que fica para você nesse estudo? A leitura do Código Tributário Nacional a partir do artigo 96. Então, você pode ler o artigo 96 até o artigo 112 do CTN, que vai trazer várias disposições que já caíram em concurso e, com certeza, pode cair na sua prova. Bom, importante dizer, no primeiro momento, que o direito tributário ele é muito complexo, não só em razão da dificuldade de interpretação dos conceitos, porque muitos conceitos no direito tributário são indeterminados e dependem de uma interpretação judicial, mas também porque o direito tributário, há quem diga que não cabe a legislação tributária no Maracanã, porque nós temos que fazer um estudo da Constituição Federal, de leis federais, leis estaduais, leis municipais, e também atos administrativos que vão regulamentar aí procedimentos no direito tributário. Então, veja a complexidade desse ramo do direito, né? E por isso ele é atrativo para muitos profissionais, porque gera dinheiro justamente pela dificuldade de encontrar um bom profissional. Bom, o nosso foco de estudo, então, ele vai ser, num primeiro momento, o Código Tributário Nacional. E nessa temática, legislação tributária, ela é tratada no título 1 do Código Tributário, a partir do artigo 96. E nesse artigo vai falar que considera-se legislação tributária todas as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem sobre as relações jurídicas a ele pertinentes. Rodrigo, como assim? Pode um tratado internacional estabelecer normas de direito tributário? Isso tem validade no ordenamento jurídico brasileiro? Sim, né? Os tratados internacionais, para quem não teve ainda direito internacional público, ele pode ser firmado entre 2 ou mais países e valer na ordem interna nacional. E o direito tributário, muitas vezes, ele está totalmente linkado com outros países em impostos relacionados à exportação, à importação, à industrialização. Enfim, um dos exemplos é o imposto de importação, o imposto de exportação e o imposto sobre produtos industrializados, que tem tudo a ver com esse mundo globalizado. Então, nós temos que verificar tratados, como que funciona a tributação. Como é a tributação no Mercosul? Ela é a mesma? Como é a tributação no mercado da União Europeia, né, da Organização dos Estados Americanos? Enfim, então é importante o estudo dos tratados também na ordem tributária. Então, tem vários tratados que vão principalmente trazer, né, diretrizes para esses impostos relacionados à importação e à exportação. Bom, um outro ponto interessante para ser tratado é que somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos. Esse é o princípio da legalidade que a gente viu, né, no artigo 150, inciso 1 da Constituição. E é interessante dizer que o tributo ele vai ter uma hipótese de incidência, que é a previsão na lei, um fato gerador, que é aquela situação relevante para o direito tributário que possibilita a cobrança de um tributo, uma base de cálculo, qual é a grandeza que utilizaremos como fator para aplicar a alíquota. E a alíquota que é o percentual que será aplicado sobre a base de cálculo para encontrar o valor do tributo. Então, todos esses elementos, eles devem estar previstos na lei. Regra geral, o princípio da legalidade ele deve ser observado no direito tributário, para que tenha segurança jurídica para os contribuintes. Isso está previsto aonde? No artigo 97 do CTN, né, que vai trazer a definição do fato gerador, da obrigação tributária, a fixação da alíquota, a cominação de penalidades caso o contribuinte descumpra o pagamento do tributo. Então, toda obrigação ela tem que ter uma sanção em caso de descumprimento.
Lá no Código Penal, matar alguém. Se matar, pena de 6 a 20 anos, um exemplo. No direito tributário, pagar imposto de renda até o dia 30. Não pagou? Então tem que ter multa, penalidade. E essas multas e penalidades também devem estar previstas na lei, tá? Para dar segurança jurídica ao contribuinte. É interessante, pessoal, dizer que algumas hipóteses são exceções ao princípio da legalidade, como nós já vimos. Um exemplo são os impostos flexíveis, que a gente viu: imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre exportação, imposto sobre a importação, que vão trazer a possibilidade de decreto do presidente da República majorar ou reduzir a alíquota. Então, é um ato do executivo, não passa pelo legislativo. Outro exemplo é a majoração ou redução da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID Combustíveis, que nós já falamos que ocorreu na greve dos caminhoneiros. Então, uma exceção ao princípio da legalidade. Bom, uma outra exceção ao princípio da legalidade que você pode anotar é a súmula 160 do STJ. O que diz essa súmula? Bom, em casos de atualização do IPTU. Então, vamos pensar, um bairro onde o valor venal, a base de cálculo do IPTU de cada imóvel daquele bairro está muito defasada. Se o prefeito, mediante decreto, atualizar pelos índices oficiais aquela base de cálculo, vai aumentar o valor do IPTU? Consequentemente, vai. Porque se eu atualizar, eu vou atualizar normalmente aumentando. E aumentando, vai aumentar o valor do tributo se eu aumento a base de cálculo. No entanto, pessoal, é uma exceção ao princípio da legalidade, porque isso não é aumento de tributo, mas é uma atualização da base de cálculo. Isso está previsto lá na súmula 160 do STJ. Bom, é interessante dizer também, pessoal, que nós podemos falar das normas complementares, que está no artigo 100 em diante do Código Tributário Nacional. O que são normas complementares, pessoal? A Receita Federal, todo ano, ela expede instruções normativas. Então, são atos administrativos que vão dizer, olha, os procedimentos, como que faz o recolhimento do imposto, como faz a declaração, olha, os aplicativos que podem ser baixados do site da Receita Federal. E essas instruções normativas são normas complementares. E elas, pessoal, elas são normas complementares das leis e podem ser expedidas pelas autoridades administrativas. Essas normas, elas não precisam respeitar o princípio da irretroatividade da lei tributária, porque é mero procedimento que não traz prejuízo ao contribuinte. Outra coisa, pessoal, interessante, que faz parte dessas normas complementares, são as práticas reiteradas dos órgãos da administração tributária. Quais são os órgãos da administração tributária? Receita Federal, no âmbito da União, Receita Estadual, a Secretaria da Fazenda, no âmbito dos estados. A Receita Federal, no âmbito da União, está linkada com o Ministério da Economia. E no âmbito dos municípios, a Secretaria de Finanças, os departamentos de administração tributária, são esses os órgãos ligados à administração tributária. Então, as práticas reiteradas desses órgãos também são consideradas pela legislação tributária como normas complementares do artigo 100. Além disso, os convênios que celebrem União, estados, o Distrito Federal e os municípios também são normas complementares. Bom, outro tema importante da legislação tributária que nós devemos falar é sobre a vigência da lei tributária. Bom, a vigência nós podemos falar no tempo e no espaço. Vamos falar primeiro a vigência da lei tributária no espaço. Ora, se o tributo é federal, ele vai ter abrangência nacional. Então, a vigência da lei tributária no espaço é nacional. Se a lei tributária é estadual, está regulamentando um IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, é um imposto estadual.
Então, se a lei é do Estado do Espírito Santo, só tem validade aqui nesse estado. Se a lei é do Rio de Janeiro, só tem validade lá. Lei municipal, a mesma coisa. Os municípios, normalmente, têm até código tributário municipal, que vai trazer todo o regulamento tributário daquele município. E só terá vigência naquele local. Além disso, pessoal, então essa é a vigência no espaço. Além disso, pessoal, a vigência no tempo, ela quer dizer que, salvo disposição em contrário, entra em vigor os atos administrativos a que se refere o inciso 1 na data da sua publicação. Então, o artigo 103 do CTN vai dizer no tempo quando que a lei tributária entra em vigor. Olha, o artigo 103 fala na data da sua publicação, quando for ato administrativo. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100, quanto aos efeitos normativos, 30 dias após a data da sua publicação. E os convênios a que se refere o inciso 4 do artigo 100, na data neles prevista. E, além disso, pessoal, a questão da vigência, nós temos que olhar cada lei tributária que foi feita, qual é a data da vigência. Mas que vigência se diferencia de validade e eficácia. A eficácia está muito relacionada ao conceito de eficácia ao princípio da anterioridade. A lei é vigente, mas ela é eficaz? Quando que ela pode ser eficaz? Quando que ela pode surtir efeitos perante o contribuinte? Temos que verificar o princípio da anterioridade. Precisa de respeitar o princípio da anterioridade anual? Da nonagesimal ou não? Ou as duas? Então, nós temos que verificar caso a caso, e isso estará na Constituição Federal. Interessante também, pessoal, que o artigo 104 vai falar a entrada em vigor das leis tributárias. Então, fala, entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos da lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda que instituem ou majoram tais impostos, que definem novas hipóteses de incidência, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte. Ora, a lei vai dizer, quando se majorar tributo, entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele que ocorra a sua publicação. Mas se for extinção de isenção, também. Porque se eu estou extinguindo isenção não é um benefício para o contribuinte. Se eu estou extinguindo isenção, eu estou prejudicando o contribuinte. Então, também deve verificar essa questão da aplicação da lei no tempo, a vigência da lei tributária. Outra coisa interessante, um outro capítulo desse tema legislação tributária, tão importante, que cai em vários concursos, é a aplicação da legislação tributária a partir do artigo 105 do CTN, que fala, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não tenha sido completa nos termos do artigo 116. Ora, lembram daquele princípio, pessoal, que nós falamos da irretroatividade da lei tributária? Tem tudo a ver. A aplicação da lei tributária é só a fatos futuros ou aqueles pendentes. O fato gerador ainda vai se consumar, ele já se iniciou, mas vai se consumar. Então, não posso pegar uma lei tributária feita hoje e aplicar ao passado, porque isso seria uma insegurança jurídica, isso seria um grande prejuízo ao contribuinte. Então, a aplicação da lei tributária é justamente você dizer, vamos aplicar o princípio da irretroatividade da lei tributária. Bom, mas tem exceções. O artigo 106 do CTN traz exceções expressas, onde a lei tributária feita hoje pode retroagir. Em que casos isso pode acontecer? Primeiro caso, quando tratando-se de norma interpretativa. Então, quando a norma tributária é feita hoje, mas traga uma interpretação nova, ela pode ser aplicada ao passado. Então, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
e tratando-se de ato não definitivamente julgado quando deixe de defini-lo como infração ou quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento, não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, e quando lhe comine penalidade menos severa daquela prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. O que é isso, pessoal? Aplicar a lei tributária a fatos passados, a fatos pretéritos, é simplesmente, é aplicar a lei mais benigna, em regra. Não tem aquela ideia, né, do Código Penal, do direito penal, né, de que a lei não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. Nós podemos fazer uma analogia aqui ao direito tributário. Olha, a lei tributária não se aplica a fatos passados, salvo se ela for beneficiar o contribuinte. Então, essa é uma disposição conhecida do direito penal que podemos aplicar ao direito tributário. Bom, caminhando, um outro capítulo, né, desse tópico legislação tributária é a interpretação e a integração da legislação tributária, que está no artigo 107 e seguintes do Código Tributário Nacional. Bom, primeiro, o Código Tributário vai trazer regras de interpretação. Então, no artigo 108 vai falar, olha, na aplicação da lei tributária, deve-se aplicar, né, critérios de integração, né? Na aplicação da lei tributária, se não tiver dispositivo, deve-se aplicar analogia. Olha só, analogia. Os princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e a equidade. O que muitos têm falado na doutrina é que esses princípios gerais, analogia, porque no direito tributário é lei, é aplicação da lei, mas a integração, quando não existe lei no direito tributário, deve ser para o campo procedimental, e não direito material tributário, não para exigir tributo, não para cobrar um aumento de tributo, mas sim por questões procedimentais, pode ser integrada, né, no caso, a lei tributária, né? Então, é interessante observar isso, né? Muitos falam dessa forma. O artigo 109, por exemplo, fala que os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas. Por exemplo, pessoal, eu devo pagar ITR ou IPTU? Eu tenho que saber se o imóvel é rural ou urbano. Quem vai me trazer esse conceito? O Código Civil, né, ou plano diretor municipal, o Estatuto da Cidade. Então, eu posso me utilizar de alguns princípios, de alguns conceitos, de outras legislações para complementar ou integrar a legislação tributária. Agora, o parágrafo 2º do artigo 108 fala que o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo. Gente, observe, pessoal, isso. Imagina, você faz um requerimento para não pagar o IPTU porque você está desempregado. Ora, o artigo 3º do CTN fala: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, obrigatória. Então, não tem causas de justificação com desemprego para você deixar de pagar o tributo. Então, se você fizer o requerimento para deixar de pagar o IPTU em razão do seu desemprego, a equidade, o bom senso não pode ser utilizado, nesses casos, para dispensar o pagamento do tributo, porque o tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então, a equidade não pode ser utilizada nesses casos de dispensa de tributo. Por último, pessoal, a interpretação da lei tributária está prevista no artigo 111. E fala-se, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias. Ou seja, gente, a lei tributária, ela não pode ser interpretada de forma a beneficiar o contribuinte em alguns casos. Então, ela deve ser interpretada literalmente. Eu não posso dar interpretação sistemática, interpretação extensiva, não posso. A interpretação tem que ser literal pelo artigo 111, para dar segurança jurídica, né? E, além disso, pessoal, a interpretação mais benigna
para o contribuinte, o CTN previu essa possibilidade. No artigo 112, fala: a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida, quanto à capitulação legal do fato, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos. Então, só nesse caso que a interpretação pode ser mais benigna, né? Quando for para, em caso de dúvida, quanto à capitulação legal do fato e a natureza ou circunstâncias do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos. Então, fica aí, pessoal, essa aula de legislação tributária, muito complexo, realmente cai muito em concurso público, estudem bastante, porque tem várias normas, né? Vocês devem estudar as emendas à Constituição, as leis complementares, leis ordinárias, tratados em matéria tributária, resolução, medida provisória. Bom, fica aí a dica, contem comigo, mandem as perguntas para mim, que eu vou tentar responder na medida do possível. Até a próxima aula, gente. Direito tributário na mente.